Então, irmão, vamos abrir nossas Bíblias. Isaías. Como é o ponto de missões, vamos falar um pouquinho sobre a urgência de fazer missões. Urgência de fazer missões. Isaías capítulo 6, um versículo bem conhecido. Um versículo é bom para nós meditarmos, pensar, sempre essa parte da palavra de Deus aqui. Isaías capítulo 6, versículo 1. Versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Tá? Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do linear se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvir e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converter e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de modo assolada. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse momento que estamos aqui e na sua presença. Especialmente, Pai, queremos que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos pecados. Pedimos, Senhor, a sua misericórdia. Pedimos, Senhor, a sua sabedoria, para que a sua palavra possa fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque a sua palavra, ela é eterna. É a sua palavra, Pai. Através dela o Senhor fala conosco. E queremos que o Senhor realmente venha nos ensinar, para que possamos ter essa grande responsabilidade na sua obra, Senhor. Obrigado, Deus, por cada irmão aqui presente, que o Senhor possa estar abençoando sua vida neste momento. Eu oro assim agradecido em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, o versículo é bem conhecido, principalmente em versículo 8, né? Então, o tema que eu quero falar aqui é a urgência de fazer missões. A palavra de Deus fala a questão de um homem, né? O profeta Isaías, é um profeta, é igual nós, é igualzinho, tem mesmo defeito, tem mesmo objetivos, tem mesma vontade, mas é um homem separado por Deus, é um homem que Deus chamou, que Deus colocou diante de grande desafio, né? Diante de grande desafio, diante de homens rebeldes, diante de homens pecadores, que tem prazer em praticar o pecado, né? Deus colocou esse homem ali, para que esse homem transmita a mensagem de Deus, a vontade de Deus, né? Deus usando esse homem chamado Isaías. Interessante, irmão, que ele realmente está diante da glória de Deus, praticamente diante de Deus, né? Ele viu Deus, ele viu a santidade. Deus é tão santo que ele falou assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então, o versículo está direcionado especialmente para o povo judeu. Nós podemos aplicá-la para nosso dia de hoje, né? Que Deus também fala conosco através da sua palavra. Ele usa a mesma palavra, o mesmo versículo, que cada palavra, aqui cada versículo, aqui cada letra, é a palavra de Deus, né? Interessante, irmão, que esse homem, ele viu o seu próprio estado perante a grandeza de Deus. Um homem que não tem força nenhuma, né? Talvez até não tem bem nenhum diante da santidade de Deus, né? E tal ponto de que ele falou assim: ai de mim, né? Ai de mim, né? Estou perdido. Eu estou no lugar santo, eu estou no lugar perfeito, estou diante de Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Mais ou menos isso. Mas Deus tenha misericórdia com o homem pecador. Quando Ele chama, Ele prepara. Quando Ele escolhe, Ele prepara para o ministério, né? Para que Ele envia. Né? É importante, irmão, a disposição. Muitas vezes a gente não tem disposição. Estamos muito em correria do dia a dia, né? Os fazeres. Faz parte da nossa vida como ser humano. Todos precisam trabalhar, estudar, todos estão correndo para lá e para cá. Mas vamos aproveitar todo aquele momento, né, o tempo disponível realmente para entregar isso para Deus, né, no sentido de aproveitar o tempo. Então nós podemos ver aqui que realmente Deus estava com esse homem apontando o dedo, né? O profeta Isaías, ele é o profeta que Deus fala através dele, ele conhece a situação do lugar onde ele está, a situação do povo, do homem com o coração endurecido, um homem que não quer nem ouvir mais, em nome de Deus talvez, né? Então, ele ficou assim: o que eu vou fazer? Né? O povo já ouviu tanto, já está cansado de ouvir. Muitas vezes, irmão, no ministério, na obra do Senhor, acontece praticamente a mesma coisa, né? Nem sempre que falamos do Evangelho para o nosso próximo, nossos amigos, até mesmo nossos irmãos de sangue que ainda não conhecem Cristo, vai te aplaudir, vai dizer: vem, conta para mim. Nunca vai acontecer facilmente essas coisas. Mas Deus está dizendo: é ali que você deve estar, é ali que você deve ir, de pregar o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, é interessante
olhando aqui nesse texto, podemos ver de que o próprio Senhor, Ele preparou, né? No versículo 7, e com brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou nos meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Podemos ver de que o Deus é tão santo, a palavra de Deus diz que nós, como igreja, né, como cristãos, devemos ser santos, porque nós servimos de um Deus santo, né? Então, para que podemos ter realmente poder, vamos usar essa palavra, poder, porque a palavra de Deus diz que nosso Deus nos deu poder, né? Coragem de pregar a palavra de Deus. Realmente devemos orar para que Deus nos dê uma vida de santidade. Aí nós vamos ter realmente coragem, sem medo nenhum de compartilhar a palavra de Deus, né? Porque é isso que Deus quer. Então aqui, irmão, nós podemos ver que no versículo 8, e depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então podemos ver aqui que Isaías tem a sua resposta, né? Sua resposta, eis-me aqui, Senhor. Sem a sua força, sem a tua sabedoria, sem o teu preparo, eu não chego em nenhum lugar. Eis-me aqui. Usa-me, né? No tempo certo, na sua maneira, no momento certo, estou à sua disposição. Eis-me aqui. Me envia, né? Irmão, muitas vezes, talvez você não sabe de que você é uma pessoa que faz parte dos campos missionários. Muitas vezes pensamos assim, eu vou fazer parte de missões se Deus me enviar, se Deus me levar. Deus pode te usar sim, Deus pode te enviar sim, mas você faz parte desse grande ministério, dessa grande obra de Deus, através de sua oração, através de seu apóstolo, através de sua dedicação, né? Isso é muito bom, vale a pena, né? Então, com isso, podemos, eu quero dizer aqui, Jesus, né, Deus, Ele nos deu realmente a sua graça, né, a sua misericórdia, o amor dEle, de tal forma que Ele enviou realmente o seu Filho unigênito, seu único Filho que Ele tanto amou. O nome dele é Jesus. Ele morreu na cruz, Ele assumiu o nosso lugar, o meu lugar, e Ele foi morto naquela cruz. No terceiro dia Ele ressuscitou. Então essa é a obra de Deus, é a demonstração do grande amor que Deus tem por mim e por você e para todos, o homem pecador, o modo geral. Sabendo disso, como Deus me ama tanto, quero compartilhar isso com outras pessoas. Mas o que eu tenho feito para que isso pode realmente ir avante? Para que essa mensagem do amor de Deus, a notícia do amor de Deus, vai no lugar onde eu não posso ir, onde eu não posso chegar, né? O que eu faço? Como eu devo participar nessa obra tão grandiosa? Primeiramente, a coisa que eu coloquei aqui, a palavra que eu coloquei aqui, o que é o ponto principal é orando, né? Orando. Oração, ela é tudo na obra do Senhor e na vida do servo de Deus e na vida de todos os crentes, né? Orando, mas estou falando de missões. Vou orar para quê? Para quem, né? Quando se trata de missões, é pelos missionários,
né? Falando de missões, né? Pelos missionários. Muitas vezes, os missionários, eles estão no campo, né? Lá praticamente, talvez até num lugar isolado, ou talvez até no lugar onde tem difícil de acesso para as cidades, e muitas outras coisas. Ele está ali, servindo ao Senhor. Especialmente, muitas vezes, como missionários, Deus tem nos dado o privilégio de estar junto com os demais missionários, demais pastores. Eles são seu apoio. Uma vez que você sai do meio, você vai ficar sozinho, você e Deus. E muitas vezes você olhando para um lado, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo? Cadê os meus amigos? Essa é a visão humana. Mas quando a gente olha para o lado do nosso Deus, que jamais nos abandona, Ele está aí. Quando nós olhamos para a ação das igrejas, do povo de Deus, eles estão ali, através da oração deles. Né? Eles estão ali, através da oração deles. Então é por isso, irmão, é importante orar também pela vida espiritual, saúde e a proteção de Deus. Porque muitas vezes os missionários eles estão num lugar bem distante, onde não tem muito recurso no questão de saúde. Precisa se deslocar, viajar horas para chegar no hospital. Né? E a proteção de Deus, a sua caminhada, a sua saída de local de trabalho para chegar a certo lugar, muitas vezes é longe, muitas vezes você chega lá de noite, você tenta experimentar a sua lanterna, sabe o que é lanterna, né? Ali. Você experimenta a sua lanterna e a bateria acaba. E agora, o que eu faço? Como vou conseguir prosseguir? Como vou prosseguir a minha viagem? Mais ou menos isso. Então, irmão, é importante orar pelos missionários, a vida espiritual dele, para que ele realmente seja uma pessoa exemplar, uma pessoa que prega a palavra. E a saúde é muito bom, é importante. Se eu não tiver uma boa saúde, é difícil de fazer a obra do Senhor. Né? Proteção de Deus, para que Deus guie. Outra coisa é sabedoria, para que Deus dá sabedoria para lidar com as pessoas que ainda não conhecem Cristo. Né? Principalmente quando se trata de índios, de aldeias, de cacique. Né? Cacique é uma pessoa muito dura, uma pessoa muito brava, muito... Eu quero ficar no meu campo e você fica no seu. Né? Então, missionário precisa de sabedoria de Deus para chegar até ele, iniciar a conversa dele. Né? Então, é importante a sabedoria de Deus para lidar com esse tipo de pessoas, para começar o ponto de pregação naquele lugar. E muitas vezes isso acontece. Outra coisa que é importante orar pelos missionários, que muitas vezes eles estão bem longe dos familiares dele, principalmente os filhos. Né? Alguns missionários estão no Brasil, estão nas aldeias, estão em outro lugar, mas os filhos deles estão bem separados por causa de estudo e demais coisas. Para que Deus cuida e supre as suas necessidades. É importante orar também pelo crescimento do ministério local, né? Igreja local, onde o missionário trabalha. Isso é muito importante, porque não é simplesmente ganhar a pessoa para Cristo. É ganhar, começar a pregar e ganhar a pessoa para Cristo. Mateus 28, né, fala ali que ide, pregai, né, o Evangelho, né? E ali no último versículo 20 fala que ensinando, ganhar a pessoa para Cristo e ensinar essa pessoa para que ela consiga andar com suas próprias pernas, no sentido de crescimento espiritual, para que ela assume o papel de crente, de um líder, para
avançar a obra do Senhor. É importante isso. Orando pela salvação de almas, né? É a vontade de Deus. Lá em 1 Timóteo 2, 4 diz assim: que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Então a palavra dos apóstolos, né, são esses aqui. A vontade deles, a maneira que eles trabalham de anunciar o Evangelho, ele tem objetivos, ele quer realmente levar a mensagem da palavra de Deus avante, para que todos tenham acesso, né? Para que todos sejam salvos, e a salvação em Cristo. Então essa é a minha e a sua responsabilidade. E também chega ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o ensino da palavra de Deus, né? Doutrinas. Esses dias eu fui convidado para num retiro de pastores no Peru. Os ticunas peruanos, eles falam espanhol fluentemente. Só eles, você não percebe que eles são índios, falam fluentemente espanhol. Mas quando eles estão com outra pessoa, eles começam a falar a sua própria língua. Mas são pastores. Muitas vezes lhe faltam grandes ensinamentos na parte de doutrinas. Você entra a questão de doutrinas, pegando um assunto, aprofundar, muitas vezes eles ficam: e agora? O que eu estou fazendo aqui? Realmente eu preciso aprender. Mais ou menos assim, essa é a reação deles. Então é importante, irmão, que ore pela salvação e para que todos cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. Deus diz, a palavra de Deus também fala lá em 2 Pedro 3,9, que nenhuma pereça, e senão que todos cheguem ao arrependimento. Então essa é a vontade de Deus, né? Deus não salva apenas determinado grupo de pessoas, né? A salvação é para todos aqueles. Então a minha responsabilidade de anunciar essa verdade, e a salvação é através de Jesus Cristo. Mas outra coisa aqui interessante é por mais missionários. Esse é o meu objetivo de orar pelos missionários, mais salvação de almas e por mais missionários no campo, né? Por mais missionários no campo. Como diz o versículo aqui: eis-me aqui, Senhor. É uma entrega pessoal, é uma entrega total, derramar-se perante Deus, né? Nada resta no fundo de copo, de uma vasilha, quando você derrama essa água, mais ou menos isso. Me derramo, Senhor, perante o Senhor, entrega tudo. Eis-me aqui, envia, né? Então essa é uma entrega completa. Não tem mais impedimento nenhum, né? Essas barreiras que estão na frente, vou passar sim. Vai ter barreiras sim. Mas eu estou dizendo para um grande Deus, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que salva, um Deus que chama, um Deus que envia. Ele vai me ajudar a ultrapassar por essas barreiras, porque Ele está comigo, Ele me enviou, Ele me levou para lá, e Ele vai ajudar e sustentar. Então, irmão, quando nos entendemos esses versículos, é muito bom, porque vamos descansar no poder do nosso Deus, aquele que Ele é. Ele é Deus, Ele é o dono dessa mensagem que estamos falando, né? Ele é Deus. Por isso, irmão, aqui nós podemos, olhando mais abaixo aqui desses versículos, o Deus, né, o próprio profeta perguntando: até quando, Senhor, que eu devo fazer esse trabalho? Até quando
vou começar agora, mas eu posso parar no metade do caminho? Não. Ele está dizendo, até, quando ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra sejam de todos assoladas. Eu posso dizer de que no nosso contexto hoje, eu posso dizer que até que Senhor Jesus venha buscar a sua igreja, né? Até ali, porque não vai precisar mais, porque Ele vai me levar, vou estar com Ele, né? Até ali, né? Enquanto há tempo, continue fazendo. Enquanto há oportunidades, continue falando, né? Continuem apresentando, né? Pregando o Evangelho de Cristo. Mas para quem? Para todos aqueles que querem ouvir, né? Muitas vezes nós queremos salvar todo mundo, né? Eu queria que todo mundo realmente seja salvo. O importante é anunciar o Evangelho com todos, para todos, né? O próprio Espírito Santo vai fazer o efeito, a própria mensagem da palavra de Deus que está anunciado, que está pregado, que está atingindo no coração daqueles que ouvem. Então, irmãos, é interessante. Podemos olhar também ali no João 4,35, diz assim: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para sempre. Mateus 9,38 diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, essa é a minha responsabilidade, o nosso desafio para cada dia pensar: Deus, realmente eu sou apenas o teu servo. Usa-me, né? Usa-me. Mas o trabalho é o Senhor vai fazer diferença, sim, onde eu estiver, né? Isso é instrumento de Deus, né? Então, irmãos, eu termino essa mensagem dizendo mais uma vez esse versículo aqui, do versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E que Deus possa estar abençoando a sua palavra nas nossas vidas hoje, né, que logo mais vamos dar continuidade. Obrigado, pastor. Pode chegar.